Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia para você que está me ouvindo agora. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você a face dele, que você tenha um dia maravilhoso. E se você estiver me ouvindo à noite, que você tenha uma noite maravilhosa. Muito obrigado pela sua audiência. Continue aqui com a gente, que a gente vai ler hoje na Apocalipse capítulo 16. Nossa, estamos quase terminando, hein? Vocês são guerreiros junto comigo. Muito obrigado pela companhia. Nós vamos ler agora o capítulo 16, né? Que fala sobre as taças da ira do Senhor. Se tudo até agora aconteceu, isso também vai acontecer. E para algumas pessoas já está acontecendo. Para mim, no meu modo de pensar, no meu toque de Clay, a gente não tem que se incomodar com essas coisas de que vai, não vai, isso é aquilo. A gente tem que se incomodar com a nossa vida de verdade, com a nossa alma, com a nossa santidade, com a nossa vontade de fazer amizade com Jesus a cada dia. Porque a gente buscando isso e tratando bem as pessoas, eu tenho certeza que nós teremos um lugarzinho do lado de Jesus. Claro que tem gente que gosta, né, de conversar, de debater, de arrumar confusão, de brigar, né? Não é comigo essa confusão aí. Eu gosto muito de ler e de ficar viajando. O que será isso? Ultimamente estou assim, será que é um robô? Será que é uma IA? Daqui a pouco nem vai ter mais isso, né? Vai ser outra coisa. Mas enfim, vamos ler as taças da ira de Deus, capítulo 16 de Apocalipse. Que o Senhor abra os teus ouvidos espirituais e que você receba as respostas que você está procurando. Estou sentindo que tem alguém me ouvindo que tá falando, eu quero agora a minha resposta. Quem sabe? O Senhor vai te responder. Depois ouvi uma voz forte falando de dentro do templo, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Feridas abertas, terríveis e dolorosas apareceram naqueles que tinham um sinal do monstro e que haviam adorado a sua imagem. Olha que coisa, não é pra gente isso aqui. Ai, que Deus tenha misericórdia de nós e a gente não esteja aqui. Eu não tô afim de ver isso aqui, não. Você que fica falando aí, ai, Jesus volta logo. Pensa bem o que você tá falando, porque para Jesus voltar, eu já falei isso em outro podcast, mas tô falando de novo. Para Jesus voltar, tudo isso aqui tem que acontecer, porque ele é justo, né? Se ele falou, ele vai cumprir. Ele não é igual a gente que fala e não cumpre, né? Ele cumpre. Então, eu tenho medo. Então, as pessoas que tinham a marca do monstro, daquele que os anjos mataram no capítulo de ontem, elas vão ficar cheias de ferida pelo corpo. Essa taça da ira, né? Apareceram feridas abertas, terríveis e dolorosas nas pessoas que tinham esse sinal. Aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. A água ficou como o sangue de uma pessoa morta. Sangue coagulado, será? Sangue de uma pessoa morta. Sangue de uma pessoa morta, eu acho que é sangue coagulado, né? Sangue preto, sei lá. E morreram todos os seres vivos do mar. Então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios, nas fontes de água, e eles viraram sangue. O terceiro anjo derramou nas fontes, na água doce, né? Na água que a gente bebe, e viraram sangue essas águas doces. Ai, gente, ai, misericórdia. Eu ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer: tu és justo nos teus julgamentos, o Deus Santo tu és e que eras. Peraí. Ó Deus Santo, que és e que eras. Então, espera um pouquinho. Versículo 5, João fala: eu ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas. Então, nós estamos sabendo aqui que tem um anjo que cuida das águas. Olha, que coisa. E esse anjo se rendia a Deus. Então, ele é um anjo de Deus, né?
porque ele fala, né? Ele profere, ele confessa: tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus Santo, que és e que eras. Os maus derramaram o sangue do povo de Deus, dos profetas, por isso tu lhes deste sangue para beber. Eles estão recebendo o que merecem. Será, né? A pessoa que ofende, que mata os servos de Deus, né? Tem essa marca da besta, vão beber sangue. Pode ser que seja realmente ao pé da letra e pode ser que não, né? Pode ser que seja alguma coisa figurada, é o que João tá vendo naquela hora ali, né? Naquele momento. Vai saber. Os maus derramaram o sangue do povo de Deus, os profetas, e por isso que tu lhe deste sangue para beber. Eles estão recebendo o que merecem. Aí ouvi uma voz que vinha do altar, e a voz dizia: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. Então aquilo que a gente fala assim, né, aquela dizerzinho que a gente tem costume de falar é: a que se faz, a que se paga, né? Se você está fazendo alguma coisa, claro que a gente sabe que o pagamento vai ser bem pior depois daqui, né? Depois disso aqui é que é pior, que vai ser o distanciamento eterno de Deus, né? Mas faz bastante sentido, né? Ele é todo-poderoso. Os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. Então, se você faz maldade com os outros, principalmente com os filhos de Deus, você está lascado. Você está lascado se você não se arrepender. Você não vai ter para onde correr, você vai pedir ajuda a Satanás, se os próprios demônios obedecem. Se o próprio monstro da água lá no capítulo 15, ele teve que obedecer, ele só faz as coisas que Deus manda. Deus deixa ele livre, mas a hora que Deus fala, ele é obrigado a obedecer. Depois o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e ele recebeu licença para queimar as pessoas com fogo. Ai, meu Deus. Ai, credo. Olha que interessante, né? O sol recebeu licença. Que coisa, né? O sol. É porque a natureza, né? A natureza clama a voz de Deus, a natureza é viva, né? Sol, claro que o sol não deve ser vivo, né, gente? Mas, enfim, Deus deu liberdade para ele queimar as pessoas. Elas sofreram queimaduras dolorosas causadas por esse fogo e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas, mas não se arrependeram dos seus pecados e nem louvaram a Deus nem louvaram a glória de Deus. Então as pessoas estão sendo queimadas pelo sol, que João está falando aqui, mas pode ser por bombas, né? Pode ser por várias coisas hoje em dia, né? Ele fala que o sol recebeu liberdade para queimar as pessoas. As pessoas estão sendo queimadas e ainda assim estão amaldiçoando o nome de Deus. Essas pessoas têm um coração duro demais, gente. Misericórdia. Misericórdia. Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro, cujo reino ficou na escuridão, e as pessoas mordiam a língua de dor. Pá, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E por causa das suas dores e feridas, amaldiçoavam o Deus do céu, porém não abandonaram as coisas más que eles faziam. Então eles estão sendo queimados, estão bebendo sangue, estão ali sendo amaldiçoados com feridas, eles mordiam a língua de dor, de desespero, e mesmo assim eles não aceitavam Jesus. Eles não queriam Deus, eles queriam ser do outro time mesmo. Misericórdia. Em seguida, o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Em seguida, derramou uma taça sobre o rio Eufrates, que era onde o monstro estava, né? E o rio secou.
para os reis passarem. O rei que vem do Oriente, quem são esses reis do Oriente? Vai acontecer, a gente sabe. Então vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Uau, olha aqui. Tá vendo, gente? O mal faz milagres. Por isso a gente não pode ficar se apegando a essas coisas de milagres, de eventos, de efeitos, de discussões fúteis, se o apocalipse está acontecendo, se vai acontecer. A gente não pode perder esse tempo. A gente tem que perder o nosso tempo com Deus, com as coisas de Deus, com a nossa vida, querendo uma vida mais santa, querendo uma vida mais justa, querendo uma vida santa. A gente não consegue fazer isso no mundo, porque o mundo jaz no maligno, o grande monstro, o trono, aqui acabou de falar, né? O trono do demônio foi dissolvido ali, né, por essa taça. Quer dizer, ele tem um trono aqui, ele manda nesse mundo aqui, né? Claro que sob a ordem de Deus, né? Ele não pode fazer tudo o que ele quiser, senão ele já tinha destruído a humanidade, né, gente? É bem simples de compreender isso, mas ele não faz as coisas se o Senhor não mandar. Então, e a gente fica perdendo tempo discutindo coisas fúteis. Cuida da sua vida espiritual, cuida do seu coração. Para de se preocupar com pormenores, para de se preocupar se a pessoa está usando saia comprida, se a pessoa não está comendo carne, se ela guarda o sábado, se ela não guarda. Isso não importa para a gente nesse momento, para você que está aí afastada de Deus principalmente. Se apegue às coisas de Deus de verdade, se apegue em ter intimidade, em sentir o Espírito Santo dentro de você. E deixa essas coisas para lá. Se você gosta, vai. Se você não gosta, não vai. Se você quer ir para essa igreja, vai. Se você não quer ir, não vai. Você não é obrigado. Porque se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Jesus não quer aprisionar ninguém a usos e costumes. Eu passei uma boa parte da minha vida sendo de uma igreja rígida que usava saião e cabelão. Eu tô quase com o cabelo daquele tamanho. Precisando de um corte de cabelo. Mas eu ia para a igreja porque eu gostava de usar saia, eu gostava de andar daquele jeito. Quando eu cresci um pouco, eu já não gostava mais, eu parei de ir. Eu mudei de igreja, fui para Batista. Tô aqui até hoje. Fui para Wesleyana, fiquei bastante tempo na Wesleyana. Mas assim, o que eu aprendi na minha vida, na minha história é isso. Você não tem que se preocupar com essas coisas. Se preocupar de te incomodar, de te brecar, de te afastar de Deus. Não fica assim, não para com isso. Faz a sua parte. Vai na igreja que você gosta, faz o que você gosta, usa a roupa que você gosta. Seja decente diante do Senhor, diante de Deus. E não diante dos homens. Pouco importa o que eles falam, o que eles pensam, seja o Papa, não importa. O que importa é você com Deus, você com Deus. Entenderam? Não sei porque eu tô falando isso, mas eu tô falando. Quem sabe é a sua resposta, né? Cuida da sua vida espiritual. O 5º anjo, o 6º anjo derramou sobre o rio Eufrates, os reis vão vir do Oriente, nós estamos sabendo. Então eu vi 3 espíritos imundos, que os profetas que faziam milagres, quer dizer, eles fazem milagres e são do mal. Para de acreditar em tudo que você vê, porque o diabo também faz milagre. O mal também faz milagre, gente, milagre verdadeiro. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro, a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Escutem, eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Daí algumas pessoas vão ler isso aqui e vão acreditar que está falando de roupas de usos e costumes. Cada um tem o seu modo de pensar, gente. Eu vou dar o meu toque de Clay aqui, o que eu acredito. Escutem, eu venho como um ladrão. Eu venho sem avisar. Você não sabe a hora, nem Jesus sabe a hora que ele vai voltar. Ele não sabe a hora que tudo isso aqui vai começar a acontecer e ele vai chegar.
Só Deus, o soberano, todo-poderoso, Deus Pai, o Criador, é que sabe disso aqui. Feliz é aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a sua vida, as suas coisas, a sua roupa, a sua vida, o seu coração, a sua carne, o seu corpo, a sua roupa, a fim de não andar nu, não andar exposto, não ficar conversando fiado demais, não ficar pelado pelo mundo, aberto demais, e não ficar envergonhado em público. Você que fala demais, que conversa demais, você está nu. Porque, como meu pai falava, quem fala demais dá bom dia macaco, não, dá bom dia cavalo, sei lá, alguma coisa assim. Pois é, eu entendo assim, que você tem que cuidar da sua vida. Eu já tinha falado isso antes, e por mim esse versículo fala isso. Cuidado, cuida das suas coisas, cuida da sua vida, cuida da sua roupa, cuida da sua carne. A sua roupa é isso aqui, você sabia que a sua roupa é isso aqui, ó? Isso aqui é a cobertura da sua roupa. Porque o que importa para Deus é a sua alma, o que está dentro de você. Nós estamos vestidos com essa skin, igual meu filho fala ali no joguinho de videogame dele. Ele troca a skin, aí ele coloca a skin de uma mulher, de um monstro, de um menino, de um guerreiro, não sei o que lá, não sei o que lá. Nós estamos com essa skin aqui. Mas o que realmente importa para Deus é a nossa alma. Então não fique conversando fiado para você não andar nu na rua, para você não ficar exposto. Depois os espíritos ajuntaram os reis no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. E por último, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Então no ar, na água, no sol, na lua, no mar, nos rios. Então uma voz forte veio do trono de Deus no templo, veio do trono no templo, lá em cima, dizendo: está feito. Agora seria bom, né? Vamos ver se dá certo? Tô com medo de errar. Está feito. Está feito. A voz do trono. Está feito. E agora? Eu não sei desligar. Falando. Bom, agora lascou. Tá vendo? Por isso que eu não mexo aqui. Porque eu não sei desligar agora. Agora desligou. Gente, cheguei a suar. Não posso brincar com isso, que a gente tá conversando sério. Está feito. João ouviu uma voz na última taça, na sétima taça ele ouviu. Está feito. Houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto. Tão violento que nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Então, todos esses terremotos que nós vemos, que a pessoa fala, é a volta de Cristo, é o fim do mundo e tal. O que vai acontecer é tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Leia na sua Bíblia, está escrito isso ali, no versículo 18. Foi o pior de todos os terremotos. A grande cidade se quebrou em 3 partes e a cidade de todos os países foram destruídas. Meu Deus. Deus lembrou da grande Babilônia e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes sumiram. Os montes sumiram, gente. Teve um outro capítulo que nós lemos que as pessoas se escondiam nos montes, pediam para o monte cobrir para elas ficarem escondidas, né? Aqui está falando que os montes sumiram. Pode ser os montes? Pode ser outra coisa? Também pode. O que importa é que vai acontecer alguma coisa nesse sentido, né? Chuvas de pedra caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras que pesavam mais de 30 quilos. Ai, pode ser aquelas bolas de canhão, né? Eu pensei nisso. E as pessoas amaldiçoaram a Deus por causa da praga da chuva de pedras, pois ela era terrível. Então, em todo o tempo, todas as pragas, eles estavam sofrendo e estavam amaldiçoando a Deus. Quantas pessoas a gente conhece que são assim? Elas estão
na M, e mesmo assim elas não cedem, não abrem o coração para Deus. Elas preferem xingar Deus do que se voltar para Deus. Que a gente não seja assim, que a gente rapidamente a gente perceba que a gente está numa tribulação, num problema, numa dificuldade, e a gente se volte para Deus o mais rápido possível para que isso saia da nossa vida. Em nome de Jesus. Beijão no seu coração e até amanhã.